Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no SlayCamp Informática. E no vídeo de hoje vou fazer a montagem deste computador de um amigo meu e inscrito. Ele recentemente largou de mão uma plataforma Intel, ainda de primeira geração. É o caso daquela placa-mãe que deu defeito por causa da memória RAM, que eu tenho vídeo. Eu vou deixar o card aí em cima para vocês darem uma olhada no vídeo também. O que uma memória RAM com defeito pode causar numa placa-mãe, beleza? Então, olha só, ele resolveu optar agora por um setup AMD. Então, a princípio, nós vamos usar essa placa-mãe AB350M da Gigabyte. Ela suporta os processadores AMD Ryzen 3000 e também os Atomos, né? Ele vai colocar também um kitzinho aqui de fãs de RGB da Red Dragon. Temos até um controlezinho legal aqui. Vai usar, por enquanto, até conseguir um Ryzen 5600, esse Atom 200G, beleza? Inclusive vai ser o primeiro vídeo do canal onde nós vamos fazer a instalação de uma APU e alguns testes nessa APU também. Vamos usar dois módulos da Chrysler de 8 GB, totalizando 16 GB em 2666. Vamos usar a fonte de 400 watts da EVGA, uma fonte, se eu não me engano, ela é uma 80 Plus White. E nós teremos esse gabinete muito bonito aqui da Pichau. Tem um espaço bem legal, essa lateral de vidro, que vai deixar aquele efeito muito bonito quando estiver com os RGBs ligados. Então vamos nessa. E ele vai usar como armazenamento, por enquanto, apenas um HD de 500 GB. Futuramente ele planeja colocar um de 240 para o sistema e deixar os jogos no HD, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje em dia. Então vamos para a montagem. Vamos começar montando primeiro a placa-mãe. Como eu sempre digo, placa-mãe a gente monta fora do gabinete, é muito mais prático e muito mais recomendado também. Como a anterior, essa aqui também tem os 4 slots. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o processador com todo cuidado. A instalação desses coolers Athlon são bem simples, pois ele já vem com duas presilhas assim, por pressão. Então a gente só tem que posicionar o cooler no CPU da maneira correta e fazer o movimento de trava. Ele já fica bem firme. Vamos instalar as duas memórias da Chrysler. E vamos colocar no slot 1 e 3, que são para fazer o Dual Channel. Ok, vamos para a montagem agora da placa-mãe no gabinete. O gabinete tem tampa lateral de vidro, então é bem importante que a gente tome todo o cuidado, não aperte muitos parafusos, porque esse tipo de tampa costuma quebrar com muita facilidade. Não é raro os casos que a gente vê na internet do pessoal com tampa de vidro quebrada no gabinete, por ter colocado torto ou por ter apertado demais os parafusos. E também é um processo natural, tá? O vidro temperado, ele pode simplesmente quebrar sem dar um aviso prévio e nenhum motivo para isso. Antes de fazer a instalação do painel frontal na placa-mãe, nós vamos ter que colocar os coolers, visto que a gente tem que abrir essa parte frontal aqui. Normalmente é simplesmente preso pela força. Faz um pouquinho de esforço e puxa para fora. Nós temos 3 posições para coolers. Nós vamos usar apenas 2, que são as mais importantes aqui. Então vamos usar 2 conexões aqui e colocar um aqui atrás igual. O sentido de rotação geralmente está marcado assim. Então nós temos uma flechinha indicando para onde que o ar vai ser puxado. Frontalmente nós vamos colocar o ar para cá
e no traseiro vamos manter a mesma posição para expulsar o ar. Ou então, geralmente, onde nós temos a base aqui que segura a ventoinha do fã, é onde vai ser feito a exaustão do ar e aqui onde vai ser puxado. Então é justamente como indica na flechinha. Para o controle do RGB, nós temos essa controladora, onde ela tem a conexão Power para fazer a alimentação dos coolers e da coloração RGB. Nós temos também este Reset SW, que nós podemos substituir, em vez de clicar no Reset superior aqui do gabinete para reiniciar o computador, clicamos para trocar as cores. Ele também possui essa anteninha aqui para o controle remoto, que é o que nós vamos usar, notando que ele tem até 8 locais para fãs RGB e 2, se eu não me engano, são para fitas RGB. No caso, esse kit vem com 3 fãs, você pode comprar as fãs depois separadamente, ampliando os fãs no seu gabinete. Uma coisa interessante também é que ele possui um ímã aqui atrás, então a gente não precisa fazer uso de cola dupla face. Por exemplo, se eu quiser deixar aqui na lateral para não ocupar espaço aqui embaixo, eu posso simplesmente deixar aqui em cima, que o ímã fará o serviço de manter ele na posição. Mostrar novamente aqui a posição, a conexão do áudio veio aqui por baixo. O mesmo acontece com o USB, veio pela mesma passagem. A USB 3.0 e o painel frontal vieram por essa outra. Eu deixo um grande elogio para a Pichau por ter feito uns cabos bem compridos para o painel, porque eles passaram por toda essa região aqui e ainda sobrou cabo lá atrás, né? Única ressalva que eu deixo é eles terem colocado no mesmo conjunto de cabos USB e o áudio, porque ficou meio chato, teve que dar essa separada e não ficou legal. Eu preferia que fosse só USB e só do áudio, mas de resto eu achei bem interessante, os cabos bem compridos, favoreceu bastante a organização do gabinete. O que falta agora fazer a conexão neste primeiro momento é apenas o HD. Então já veio na placa-mãe, com a placa-mãe, os conectores para o HD também. Então virando aqui, nós vamos ter um acesso para o HD aqui embaixo. E é um acesso bem ruinzinho se for analisar, porque eu vou ter que tirar de novo o painel frontal apenas para colocar os parafusos aqui para fixar o HD. Achei isso bem chato, nossa, muito ridículo isso. Para me redimir, na verdade, a gente não tem que tirar o painel frontal, muito menos a fonte. Existem uns parafusos aqui embaixo para a gente justamente tirar apenas a base aqui para fixar o HD. Mesmo assim, não achei muito intuitivo, né? Mas depois de dar uma boa olhadinha, então eu notei que tinha esses parafusos embaixo, justamente para isso. Tirar, na verdade, a gaveta do HD e aí sim instalar o HD fora, depois conectar a gaveta embaixo e voltar a colocar na posição original aqui embaixo. E para o cabo SATA acontece a mesma situação que aconteceu para a placa-mãe anterior, que ela tem as conexões UL para cima, então não consigo colocar aquele tipo de cabo com uma das ponteiras em L, que seria tipo este aqui. Então eu vou ter que usar este, que tem da mesma maneira dos dois lados, para poder fazer uma curva suave e colocar no HD. Olha só, galera, vou fazer a instalação do sistema operacional, só que nós temos um problema que eu constatei ao tentar ligar o computador.
ele não dava imagem, não respondia a nenhum comando e nem mesmo se reiniciava. Não ligava nem mesmo o teclado, nada. E eu já presenciei problemas de ser compatibilidade com memória RAM. Para tirar a dúvida, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a memória RAM, colocar a que eu tenho no meu computador, que também é DDR4. E no momento que eu coloquei a minha memória RAM, ele ligou de primeira, sem nenhum problema. O que eu acho, ou o processador ou a placa-mãe não são compatíveis com essa memória RAM da Chrysler. Eu ainda não tirei as minhas conclusões sobre isso. Eu ainda vou fazer alguns testes, tá? Vou colocar a minha memória RAM mais uma Chrysler, depois mudar isso. Mas eu tô achando que é alguma incompatibilidade. Espero que eu consiga contornar esse problema para poder fazer o uso tanto dessas duas memórias de 8 GB, que é o que vai ficar bem interessante no Athlon, que possui uma PU, né, tem a placa de vídeo integrada. Mas assim, se eu notar que não tem sucesso, eu vou recomendar para esse meu inscrito, esse meu amigo, fazer a venda desses módulos de memória e comprar uns compatíveis, né? Eu acho que ele pode simplesmente revender eles tranquilamente para alguém que tenha uma plataforma diferente. Então vai funcionar numa boa, não vai ter problema algum. E assim ele poder adquirir depois os módulos de memória corretos, compatíveis com a placa-mãe dele ou com o CPU, né? Isso eu ainda vou ver. Como eu disse, eu vou fazer alguns testes depois. Mas eu só queria deixar essa ressalva de que é uma coisa que pode acontecer quando a gente compra essas memórias da China. Embora ela fale que tem a compatibilidade, bom, podemos notar que nem sempre nós temos a compatibilidade que nos informa, né? Então assim, eu vou por enquanto deixar esse módulo de 8 GB aqui para fazer a instalação do sistema e fazer alguns testes, mas apenas um módulo de 8 GB ou de 4, enfim, não funciona legal. Single channel não funciona legal, principalmente em Ryzen, quando eles têm uma placa de vídeo interna neles, né? Não vai funcionar legal. Então vamos fazer uns testes aí e depois eu volto com o resultado, se essa minha teoria de colocar primeiro uma memória, depois as duas vai encaixar, ou se não deu certo e realmente ele vai ter que partir para dois módulos de memória de marca diferente, beleza? Então por enquanto é isso, eu volto aí se tudo estiver resolvido, e se não estiver resolvido, eu também falo que não foi resolvido. Valeu? Isso aí, então, como eu disse que eu ia trazer o resultado, acabei tentando fazer a configuração na BIOS, colocando a memória junto com a que funciona, coloquei uma da Chrysler junto com uma Maxam, que a Maxam funciona, e aí voltou a não dar vídeo nem dar boot no computador. Pesquisando um pouco, falando com alguns técnicos, é bem normal que a Chrysler apresente essa incompatibilidade com processadores com placas-mães da AMD. Ou seja, deixar bem claro que é um problema, não recomendo comprar Chrysler. Talvez se você tenha Intel não vai passar por esse problema. Então o que eu vou ter que fazer é falar para o cliente, né? Na verdade falar para o cliente fazer a substituição desses módulos de memória, porque não vai adiantar a gente ficar perdendo tempo em cima disso, porque não vai resultar no funcionamento, simplesmente não vai funcionar. Então assim, eu tô até fazendo esse gameplay rapidinho do Alien Isolation. Ele tá rodando 900p com um módulo de 8 GB, então ele tá em single channel, não é a situação ideal, rodando em 900p, configuração média, e ele tá segurando uns 30 fps às vezes das quedas, coisa que mudaria com toda certeza se tivesse um dual channel. Então nós não vamos fazer uso dessas duas memórias da Chrysler, então ou ele vai fazer a venda dessas memórias para alguém que possua um computador Intel DDR4, ou ele também vai fazer a devolução no AliExpress, porque no vendedor não informava esse problema de compatibilidade, o que é uma coisa bem chata, né? De qualquer modo, digo e repito, não recomendo memórias Chrysler, pelo menos não se você não tiver certeza de que elas funcionem na plataforma da AMD, AM4 nesse caso, DDR4, beleza? Então assim,
O computador está montado, depois eu vou fazer mais um videozinho mostrando como ele ficou bonitinho, com os RGBs funcionando e coisa e tal. Mas é uma coisa que é uma pena que tenha acontecido, os módulos de memória não funcionarem. Eu vou recomendar para ele Maxam, que funciona, Gloway também deve funcionar, ou alguma outra marca comprando em alguma loja do Brasil. Pode ser Crucial, HyperX, enfim, alguma dessas marcas. Bom, este era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e espero ter ajudado nessa informação. Agora fica aí os takes de como ficou o computador. Mais uma vez achei muito legal esse gabinete da Pichau e infelizmente a Chrysler nos deixou na mão dessa configuração AMD. Valeu, até a próxima e tchau!